Nesse vídeo, nós vamos começar a discutir oscilações sob a ação de uma força harmônica. Ou seja, o nosso objetivo é estudar essa equação daqui, tá? Que é a equação que a gente tem quando a gente tem um sistema que está levemente desviado de um equilíbrio estável, na presença de uma força de resistência proporcional à velocidade, chamado arrasto linear, e sendo aqui sofrendo uma força externa que depende do tempo harmonicamente, como essa daqui. A gente viu que tem várias motivações para estudar essa fórmula, para estudar essa equação de movimento. Uma delas sendo que várias situações, numa boa aproximação, são descritas diretamente por essa equação, mas também o fato de que uma situação na qual você, em vez de ter uma força com essa dependência, se você tiver uma força f de t qualquer, se você souber resolver essa equação para qualquer ômega aqui, então, usando a ideia de base para o espaço de funções, você consegue resolver essa equação para todo f de t, pelo fato dela ser uma equação linear. Tá? Isso a gente discutiu no vídeo passado. Então, tem várias motivações realmente para estudar essa equação. E a gente vai ver que ela tem uma física fascinante aí, envolvendo fenômenos como ressonância, que a gente vai discutir no próximo vídeo. E aí, a gente então vai escrever essa equação dessa forma, dividindo por m dos dois lados, de maneira que isso aqui já era a forma como a gente vinha escrevendo nos vídeos anteriores. Então, esse gama, né? Assim, 2 gama, por definição, ele é igual a B sobre M. Então, essa é a definição de gama. A gente viu no vídeo sobre amortecimento porque é interessante ter esse fator 2, mas tanto faz, claro, cada um define como prefere. E esse ômega zero é a frequência livre do oscilador. Ou seja, se você não tivesse atrito nenhum, se você não tivesse força externa, esse oscilador ia vibrar com essa frequência ômega zero, que a gente já viu bastante no curso, né? Ômega zero ao quadrado é K sobre M, tá? E a ideia toda é buscar soluções particulares para essa equação daqui. A gente viu que a solução geral vai ser a solução da equação homogênea, com a solução particular, e a solução da equação homogênea a gente conhece, a gente estudou em detalhe, tanto no vídeo passado, mas sobretudo no vídeo sobre oscilações amortecidas. Para começar ganhando alguma intuição, é interessante a gente analisar alguns casos físicos extremos e, em particular, vamos considerar a situação em que o ômega vai para zero. Se o ômega vai para zero, isso aqui vai para 1, então é como se você estivesse diante de uma força externa constante, que é um caso mais simples de resolver. Mas antes da gente entrar nessa discussão, o que significa fisicamente o ômega ir para zero? Significa que a frequência é pequena comparado com que escala de frequência? Então, primeiro, quer dizer, a frequência precisa ser muito menor do que a frequência natural do oscilador, o que é intuitivo, né? Para que você possa considerar que que essa força é constante, ela tem que variar muito, muito, muito devagar, comparado com a escala de tempo natural, né? De oscilação da minha molinha aqui. Mas não é essa a única escala envolvida. Tem uma outra escala envolvida que a gente viu em detalhe no oscilador amortecido, né, no vídeo sobre amortecimento, que é ômega zero ao quadrado sobre gama. Então, nota que se o gama for pequeno, realmente basta a frequência da força externa ser muito menor do que o ômega zero, porque aí se o gama for pequeno, né, comparado com o ômega zero, isso daqui já vai ser bem maior do que o ômega zero. Então, nessa situação, se você satisfizer essa primeira, você certamente satisfaz o segundo. Mas se você estiver num caso de amortecimento muito forte, aí essas duas condições aqui, essa condição aqui passa a ser super importante, né, para você poder considerar a força constante. Então, lembrem lá do vídeo de amortecimento, que quando o amortecimento é muito forte, a escala de tempo para você ir para o equilíbrio, ela é o inverso dessa solução aqui. Então, lembra, conforme a gente discutiu até no vídeo passado, que a solução geral vai ser a soma do homogêneo com a particular. E aí a homogênea ela vai a zero por causa do amortecimento. Mas ela vai numa certa escala de tempo. Se o amortecimento for forte, a escala de tempo tem a ver com o inverso desse cara. E aí, para eu poder considerar essa força externa como constante, significa que a escala de variação dessa força tem que ser muito maior do que qualquer escala de resposta do sistema. Porque se o sistema conseguir responder numa escala próxima à da força externa, ele vai ver que a força está mudando. Tá? Então, depois a gente volta nisso um pouco mais de detalhe. Às vezes, curiosamente, é mais fácil você ter a solução completa para depois analisar a física. Mas eu acho que o problema disso é que quando você tem a solução já completa,
a gente acaba muitas vezes nem se tocando de certos mecanismos. E aí é importante a gente muitas vezes, quando possível, começar do caso, num caso particular, e a gente então vai estudar a situação na qual a gente tem uma força externa que seja constante. Ela também serve como um ótimo exercício para a gente estudar o primeiro caso de oscilação sobre uma força externa. E aí, quer dizer, esse caso a gente consegue resolver exatamente. A gente até já discutiu ele em vídeos anteriores. Porque se a força externa é constante, é como se tivesse... Pega aqui, tem uma mola na posição de equilíbrio dela. Aí você prende uma massa. E aí tudo que vai acontecer, essa força externa aqui é o peso, é uma força constante. Tudo que vai acontecer é que essa mola vai deslocar a posição de equilíbrio. Agora a posição de equilíbrio do sistema não vai ser mais a posição anterior. Vai ser com a mola um pouquinho esticada. De maneira que essa força elástica aqui, que é K vezes X, né? Ela compensa a força externa, que é o peso aqui desse material que eu estou chamando de F0. Tá? Então, você vai deslocar por um ΔX a mola, que é o F0 sobre K, que é justamente dado por isso daqui. E você pode, de fato, verificar que se você pegar o x particular do tempo aqui, que é igual a essa grandeza, F0 sobre m ômega 0 quadrado, se você substituir isso aqui, você vai ver que isso aqui é solução dessa equação de movimento. Então, isso significa que a solução geral do meu problema, ela vai ser a solução do homogêneo, que a gente achou no vídeo de amortecimento, mais a solução particular que a gente acabou de encontrar. E aí a ideia é justamente, quer dizer, ou seja, se você pega essa situação daqui, com a mola na posição de equilíbrio dela relaxada, e prende, simplesmente você chega aqui, prende o objeto e solta, o que vai acontecer é que essa mola vai começar a oscilar, ou se o amortecimento for muito forte, ela vai simplesmente lentamente chegar na posição de equilíbrio final. E aí, de fato, você observa para tempos muito longos, isso daqui vai para zero, de modo que o seu x de t ele fica exatamente parado aqui na nova posição de equilíbrio para tempos longos. Tá? Essa é a ideia. E se você desprezar o amortecimento e pegar e simplesmente prender uma massa m aqui e soltar, o que vai acontecer é que agora você vai ter um movimento que vai ficar oscilando, né? Vai ser um movimento harmônico simples, ele vai ficar para sempre oscilando em torno dessa nova posição de equilíbrio daqui. Então você vê realmente que a solução geral para uma força externa constante está aqui. E aí qual seria o procedimento? Aplica agora para descobrir quem é o C1 e C2. Para descobrir o movimento mesmo, você tem que saber quem é o C1 e C2. Bota as condições iniciais. Então, por exemplo, imagina que eu prenda a minha massinha de uma maneira que eu solto ela da posição que era originalmente a posição de equilíbrio, que eu estou chamando de zero, e solto com velocidade zero inicial. Se você puser essas condições iniciais e substituir nessa equação, vocês vão descobrir quem é o C1 e quem é o C2. E aqui, um comentário super importante que eu até fiz no vídeo passado, tem que tomar cuidado, né, quando vocês forem aplicar essas discussões, que para descobrir C1 e C2, você tem que aplicar a condição inicial na solução completa. A solução completa envolve a solução particular. Isso é absolutamente importante. Se você aplicar as condições iniciais só na homogênea, você vai chegar num comportamento físico absurdo, tá? E aí, nota que realmente você tem um tempo, aqui a gente vê bem as escalas de tempo que a gente tinha comentado antes. Para um tempo muito maior do que 1 sobre gama e gama sobre ômega 0 quadrado, tá? Então, dependendo aí do caso, né, se é subamortecido, superamortecido, remeto novamente os detalhes para o vídeo de amortecimento, mas você vê que para o seu tempo é longo o suficiente, o amortecimento mata a solução homogênea e sobra só a solução particular. Ou seja, o objeto chega aqui e fica nessa nova posição de equilíbrio dele. Agora, como é que o que a gente fez se relaciona com o problema que a gente quer resolver? O problema que a gente quer resolver não é uma força constante, é uma força que tem uma dependência harmônica. E aí a conexão ela se dá quando a gente tem frequências muito baixas, porque aí nessa situação essa força é aproximadamente constante. E aí nesse caso, tudo que a gente tem, é como se tudo que estivesse acontecendo é que a força fosse uma constante que muda com o tempo. Essa frase parece paradoxal, mas é esse é o poder das escalas, né? A ideia é que se você tem um ômega zero que satisfaz a essas condições, então quando a força externa muda,
assim, enquanto ela muda tão lentamente que a cada instante eu posso considerar que o oscilador já convergiu para a solução particular. A solução transiente, né, a parte do amortecimento, já matou totalmente ali a parte homogênea da solução. E aí, na prática, esse meu x de t vai ser dado por essa equação daqui, tá? E, de fato, você pode substituir, se você quiser, essa equação, na nossa equação completa, e você vai ver que se o ômega é muito pequeno, quando você substitui esse termo x dois pontos, vai pular o ômega ao quadrado para fora. Você joga fora esse termo e diz que ele não importa. Porque o ômega é pequeno, então esse termo em ômega quadrado vai ser muito pequeno. Quando você substitui nesse termo do arrasto, vai pular um ômega para fora, por causa da derivada primeiro. Também se joga fora porque o ômega é pequeno. Então você vê que aí nessa situação realmente só sobra esse termo aqui que é relevante, né? E aí essa daqui é uma solução particular para frequências pequenas. Então, ou seja, o que está acontecendo aqui? É como se a cada instante eu tivesse uma força um pouquinho maior, tudo que vai acontecendo é que meu oscilador vai gentilmente acompanhando essa força externa. Então aqui está a força sempre crescendo e depois quando passa meio período dela, ela começa a decrescer, mas a ideia é que a sua molinha ela vai acompanhando aqui a força externa, tá? Gradualmente. Então realmente é uma força que varia tão lentamente que o meu oscilador consegue acompanhar ela perfeitamente. É isso que essa solução particular aqui está dizendo. Ele vai oscilar em fase com a força externa, ou seja, quando a força externa é grande, ela é grande. Quando a força externa é muito negativa, ela é negativa também. Quando a força externa é zero, ela é zero. Vai oscilar em fase, tá? E com a mesma frequência aqui, né? Ou seja, realmente a ideia é que nesse regime, o termo inercial aqui e o termo de arrasto linear são aproximadamente zero. E aí, nesse caso, a gente consegue resolver, porque aí, jogando fora esses dois termos, realmente vira uma divisão, né? O x vai ser só passar ômega zero ao quadrado dividindo aqui, que é o que está ilustrado aqui. Então, isso funciona bem para frequências pequenas. E para o caso geral, e se o ômega não é pequeno, será que a gente consegue ter alguma intuição de como vai ser a solução nesse caso? E aí tem, na verdade, como a gente usar também argumentos de simetria bem interessantes, baseados no fato de que essa função é periódica. Então, ela possui aqui uma simetria por translação temporal, translação temporal por 2π sobre ômega. Ou seja, se você somar esse daqui é o período, né, da minha força externa. Se você somar um período na força, ela volta para o mesmo valor que ela tinha antes, porque essa força é uma força periódica. E aí você pode se perguntar o seguinte, será que o fato dessa força ser periódica, será que ela faz com que a resposta que ela produz tenha que ser periódica? Então essa é uma pergunta importante. E de fato, se você tiver tempos longos, a gente viu que o nosso sistema perde memória da condição inicial, que a parte homogênea vai para zero para tempos longos. Então, você espera que para tempos longos você realmente não tenha nenhum efeito de condição inicial que poderia, em princípio, quebrar essa simetria, né, por translação temporal. E aí, se você não tem, então, memória da condição inicial, você, por simetria, realmente precisa que a sua resposta do seu sistema também satisfaça essa condição que a força tem. Ou seja, se fizer uma translação temporal por 2π sobre ômega, você precisa que a sua posição, que o seu x do particular tenha o mesmo valor, tá? Agora, nota que isso não significa necessariamente que o x de p, que é a solução particular, tenha período t grande, tá? Ela poderia, em princípio, sem violar a simetria temporal, ela poderia ter um período que é metade desse. Porque aí toda vez que a força voltasse para o valor que ela tinha num certo instante, a posição estaria voltando também. Ela já seria a segunda vez que ela estaria passando por lá, mas não tem nenhum problema. Tudo que a minha simetria por translação temporal demanda é que se a minha força, a cada vez que eu passo um tempo 2π sobre ômega, ela volta para o mesmo valor, a minha posição precisa voltar também. Mas então, só por simetria, eu posso garantir que o meu x particular do tempo, como função do tempo, ele seja dessa forma. Ou seja, ela não precisa ter a mesma frequência da força externa. Ela pode ter uma frequência que seja qualquer múltiplo inteiro da minha frequência original, do meu sinal original. Mas por simetria, o meu sinal precisa ser dessa forma daqui, tá?
E nota que esse argumento, isso que é interessante, a gente em nenhum momento usou qual é exatamente a forma desse lado esquerdo aqui. Só usou que para tempos longos o sistema não tem memória da condição inicial, então tem alguma espécie de dissipação que mata a solução homogênea. Mas o formato, se esse cara daqui é com quadrático, se qualquer coisa, tanto faz. Essa conclusão que a gente chegou vale sempre que a força externa for dessa forma. É muito geral. Caso a equação seja linear, como é o nosso caso aqui, aí realmente nesse somatório todo só sobra o n igual a 1. Então no caso linear, a gente pode garantir que para tempos longos a solução ela vai oscilar com a mesma frequência da força externa. E por que isso acontece? Um jeito de ver isso é na marra mesmo. Imagina que você coloque aqui nessa equação um cosseno de 2 ômega, por exemplo, que oscile com 2 vezes a frequência da força externa, né? Então, como aqui só tem operações lineares, isso significa que quando você jogar aqui, a derivada segunda de um cosseno que oscila com 2 ômega vai ser uma função que oscila com 2 ômega, e a derivada primeira também. Então, não vai ter como esse termo aqui gerar algo que oscile com ômega apenas. Então, ele não vai poder estar presente. Nota, e aqui é uma coisa importante, caso tivesse um termo linear, imagina que tivesse, por exemplo, um termo em x ao quadrado aqui. Aí, realmente poderia acontecer da gente ter um cosseno de 2 ômega, porque lembra que se tem um x quadrado, poderia aparecer um cara tipo cosseno ao quadrado de ômega t do lado esquerdo. Mas aí, como vocês veem identidade trigonométrica que aparece lá nos cursos de matemática, né? O cosseno ao quadrado de ômega t ele pode ser escrito como um cosseno de 2 ômega t mais 1, tá? Sobre 2. Então, essa equação daqui aparece lá de vez em quando nos cursos de matemática, e você vê que, de fato, se tivesse um x ao quadrado aqui, eu poderia pegar um cosseno de ômega t e ele produzir aqui, um cara que na prática oscila com o dobro da frequência. E isso é uma coisa com diversas aplicações importantes em física, que a gente não vai explorar nesse curso, mas equações não lineares, realmente uma força que oscila com uma frequência ômega pode dar uma resposta que oscile com frequências maiores. Então, quem tiver curiosidade pode jogar no Google aí, geração de segundo harmônico, que é um nome técnico que é dado, né? Porque você está gerando um harmônico superior quando você quadra uma função que oscila com frequência ômega. Mas realmente, se você não tem termos, se todos os termos da sua equação são lineares, não tem como esse tipo de coisa acontecer. E aí, a ideia é que você não vai conseguir ter termos aqui, respostas do sistema, em frequências diferentes da frequência original para tempos longos. Porque para tempos curtos a gente viu que tem. Porque tem aqui a frequência natural de oscilação do oscilador harmônico. Tá? Então, isso aqui é uma motivação física para realmente a gente ver que para tempos longos a solução deve oscilar com a frequência da força externa. Tá? Nota que os livros, em geral, eles só colocam isso como um chute, né? E veem que satisfaz a equação diferencial. Então, se satisfaz, tem que ser uma solução particular. Mas só vai satisfazer para um A específico e para um φ específico que você colocar. Tá? Que é o que a gente vai passar a discutir em mais detalhe no próximo vídeo. Mas eu quero justamente chamar a atenção que tem uma discussão interessante com relação às simetrias, que sempre que possível a gente pode trazer para auxiliar a nossa intuição do que está acontecendo, tá? E aqui, então, a palavra-chave agora é determinar quem é o A e quem é o φ. E é fundamental dizer que isso aqui não é a condição inicial. Nota que as condições iniciais estavam ligadas com as constantes que apareciam na solução homogênea, que para tempos longos, inclusive, morrem. Então, aqui a solução do particular, a ideia é que vai ter apenas um A e um φ específico, vai ter um par A-φ, que satisfaz essa equação de movimento. Se você mudar a amplitude, em geral, você não vai satisfazer a equação de movimento. Então, agora a gente tem que descobrir quem é o A e o φ. Esse é o problema central nosso. Ou seja, o que a gente demonstrou é que para tempos bem longos, a solução dessa equação deve ser dessa forma daqui. Tá? A gente viu que tem uma discussão importante de simetrias aqui por trás, mas na prática o que importa é o seguinte, se a gente substituir essa equação na equação diferencial que a gente tem, vocês vão demonstrar que para um A específico e para um φ específico,
essa equação de fato é uma solução, tem interpretações físicas fundamentais, aqui dentro já tem toda uma discussão de ressonância importante, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então agradeço a vocês, qualquer discussão levem para o nosso encontro.